processo de reeducação alimentar, mas, né, não são todos que funcionam dessa forma, então às vezes a gente precisa criar estratégias mentais aí e até comportamentos, aplicar comportamentos para que, né, o processo de emagrecimento se torne um processo que realmente aconteça, apesar de, às vezes, na nossa rotina, na nossa casa, né, o ambiente não seja tão favorável aí ao processo de emagrecimento. De qualquer forma, é sempre importante a gente ter, né, na nossa mente que o processo de emagrecimento não é algo fácil quando a gente tá querendo, né, fazer, quando a gente tá querendo mudar. Então, imagina tu querer que o outro queira isso por ti. É praticamente impossível. E eu vejo, às vezes, né, em casais, essa vontade de fazer o outro querer mudar. E a gente, infelizmente, não tem esse poder sobre o outro. Então, sim, a gente pode dar exemplo, a gente pode acolher, a gente pode incentivar, mas realmente conseguir fazer com que o outro queira algo que às vezes ele não tá afim, ou que entre num processo que ele não tá afim, é quase impossível, e daí certamente vai virar briga na relação. Então a ideia é, em vez de querer mudar o outro, a gente tentar se fortalecer, né, para que com isso tu consiga ter resultados apesar de. Então, apesar de o meu marido não me apoiar, apesar de a alimentação dele ser descompensada, eu consigo me manter dentro, né, do meu planejamento, ou pelo menos um mínimo de planejamento ali para conseguir ter um resultado que eu quero buscar. Muitos pensamentos e frases podem surgir aí quando a gente pensa num relacionamento onde uma pessoa tá dentro de um processo de emagrecimento e o outro não. Como, por exemplo, é só hoje, ou alguns comentários do tipo, tu tá tão neurótica com isso, ou tu nem precisa tanto assim, ou hoje eu tô afim de uma pizza, vamos pedir, hoje a pizza vai ser a nossa janta, tu não precisa emagrecer, que exagero isso. São frases que podem surgir e acabar magoando quem tá em processo de emagrecimento, ou até desgastando quem tá querendo mudar. Mas é importante que a gente se fortaleça a ponto de essas situações e essas frases, né, não nos desviem do caminho. Muitas pessoas acabam tendo a crença de que se tivesse o apoio, né, do parceiro ou da parceira, conseguiria emagrecer. E a gente precisa, né, também firmar na nossa consciência de que o que a gente coloca ou não na nossa boca é a gente que escolhe e conduz com as nossas mãos. Então, não faz sentido nenhum eu querer terceirizar essa culpa do meu fracasso ou a possibilidade de sucesso para uma outra pessoa, sendo que quem traz o alimento para a minha boca é sempre eu mesma. O teu parceiro não vai te deitar no chão e te obrigar a comer um bolo de chocolate. Isso não vai acontecer. Então, acho que assumir a responsabilidade é um ponto aí necessário para quem tem essa fragilidade em relação a conseguir se manter no plano, apesar de, né? Apesar desse parceiro muitas vezes não tá auxiliando. Então, pessoas que, né, muitas vezes conseguem seguir um plano alimentar e manter hábitos saudáveis, elas normalmente não têm um ambiente perfeito, porque o ambiente nunca é 100% perfeito. Mas elas conseguem, né, ter um resultado mesmo com um ambiente imperfeito. E então a gente, né, acaba colocando preto no branco em relação a fatos de que é sim possível, apesar de. Apesar de, né, eu não ter um ambiente mais perfeito possível para isso, é possível sim ter resultados. Porque é eu, né, que trago o alimento para a minha boca, logo é eu que tenho o poder de escolha de comer XYZ e quando comer, né, esses alimentos. Então, a nossa ideia principal hoje da nossa conversa é trazer menos essa questão de culpar o outro e de jogar esse controle, essa culpa pro outro e aumentar, né, e fortalecer as nossas próprias escolhas. A gente entender que é a nossa responsabilidade, 100% a nossa responsabilidade. Por mais que a gente saiba que o ambiente acaba assim, né, tendo um certo nível de influência. Mas o que a gente come ou deixa de comer é 100% nossa responsabilidade. Já quero que vocês pensem aí, né, em relação a uma situação que tu considera aí difícil para lidar e daqui a pouco até anota pra gente ter aí como base para depois aplicar os exercícios que
eu vou estar indicando no final do nosso encontro. Então já pense aí, faz uma listinha. Quais são as situações difíceis? Quais são as situações de perigo, né? E daí, depois que tiver listada todas essas situações, vamos listar para cada uma delas, né, uma atitude que tu vai estar testando na próxima semana. E eu vou trazer aí algumas atitudes que tu pode, algumas estratégias, né, que tu pode testar ao longo da semana para conseguir, né, lidar com essa situação. Então a gente sabe que o problema não é o alimento em si, não é a pizza, o hambúrguer, o iFood, o doce. O problema é essa questão da frequência, do momento, de aceitar daqui a pouco comer uma pizza numa terça-feira de noite, uma pizza congelada, nada a ver, que tu nem gosta tanto assim. Ou pedir um açaí, daqui a pouco, né, tá um friozão, não faz sentido nenhum, pedir um açaí no meio da tarde. E acaba entrando, né, esses furos da dieta sem o planejamento, sem uma real vontade, né? Muitas vezes porque existe uma necessidade de aprovação, então tu fica com medo de se posicionar, porque tem a necessidade de ser aprovada por esse parceiro, tem medo de desagradar esse parceiro, tem dificuldade de colocar limites, de dizer não. E muitas vezes isso não acontece só na alimentação. Então, é possível que pessoas que têm esse perfil de colocar limites, de dizer não, dessa necessidade de aprovação, tenham essa dificuldade em outras áreas da vida também. E a gente consegue, né, evoluir nesse campo da vida, que pode ser uma dificuldade, primeiro reconhecendo como um problema. Não, realmente eu tenho dificuldade de dizer não. Realmente eu tenho dificuldade de colocar as minhas coisas na frente, né, das coisas do meu parceiro, não digo nem de colocar na frente, né, mas de me priorizar também. Que nem hoje eu tava conversando com uma paciente, que ela me contou que ela vive tão em função dos pais, que hoje ela quase cancelou a consulta comigo, porque o pai dela precisou ir no médico, trocou a consulta, o irmão ia levar, mas o irmão tava meio descontente de ter que levar, mas já tava combinado que ele ia levar. E só pela necessidade, né, dessa aprovação da família e talvez em sempre se colocar em segundo, terceiro plano, ela já estava pensando em cancelar comigo. Mas ela disse, não, peraí, preciso me priorizar também. E deu esse primeiro passinho em relação a esse autocuidado, que é bem comum mulheres, né, acabarem deixando para depois. Entra todo mundo na frente, marido, filho, pais, cachorro, papagaio, depois o cuidado da mulher. Por que isso? Por que tem que ser assim? A gente não teria que fazer justamente ao contrário? Se priorizar, se cuidar para estar bem, para cuidar dos outros. E não, né, colocar todo mundo na frente e a mulher lá ficar em último lugar como, né, prioridade e acaba não se cuidando, não sabendo dizer não, com essa necessidade de aprovação. Por que isso, né? Essa autoestima não foi trabalhada, foi alguma coisa talvez lá durante o processo de crescimento, de desenvolvimento, que aprendeu que seria assim. Mas não precisa ser assim, a gente precisa aprender a colocar limites e a também nos tratar com o cuidado que às vezes a gente trata todas as outras pessoas. E a gente acaba ficando para depois, depois e depois. Então, entender que dizer não é necessariamente algo ruim. Dizer não nos torna as pessoas ruins, pessoas egoístas, nos torna pessoas que sabem colocar limites e que sabem se priorizar. Apesar de amar muito a nossa família e de querer o bem deles também, a gente precisa querer o nosso bem. Porque, né, só o bem deles, a gente precisa também querer o nosso bem. Estratégia, então, número 1, pra gente já começar a pensar em aplicar. Faça pequenas pausas antes de aceitar de cara. Então, o marido chamou pra pizza, não, peraí, vamos pensar, analisar o que dá pra ser feito, o que a gente pode fazer aí pra melhorar essa situação. Será que é hoje mesmo o dia da pizza? Será que eu preciso fazer esse consumo hoje? Será que não é melhor guardar pra amanhã, que é sexta-feira, dia dos namorados? Faz sentido na minha semana aceitar essa saída? Ah, não, essa semana não tem aniversário, essa semana não tem dia dos namorados, não tem nada. Vamos fazer hoje mesmo, quarta-feira, digamos, né, como exemplo, comer essa pizza? Parar e analisar antes de dizer não. E tentar entender, será que eu realmente tô com vontade de comer esse alimento hoje?
Ou será que eu tô só cedendo ali a essa pressão, cedendo à vontade do outro, deixando a minha vontade para depois? Inclusive, daqui a pouco, se a vontade do outro é comer pizza, deixa ele comer pizza. Eu tenho uma paciente que ela mora com um filho e que o filho dela come pizza toda hora. E ela super na marmita dela, no creminho de moranga dela, e o filho dela comendo pizza. Cada um com as suas escolhas. A gente não precisa querer mudar o outro pra mudar a gente. Cada um com suas escolhas. Então daqui a pouco o parceiro quer comer pizza, pede uma pizza brotinho, se sobrar congela o restante, tu segue teu plano alimentar, se não fizer sentido pra ti comer coisas fora do plano naquele momento. Uma estratégia também, nossa estratégia número 2, acho que é ter um plano, sempre ter um plano, um planejamento, né, pra tudo, pra que seja aplicável, pra gente conseguir se organizar e realmente ter uma mudança sustentável. Eu acho que o planejamento vai estar sempre dentro das nossas estratégias, mas pensar com antecedência, que nem eu comentei ali, de analisar essa semana. Pô, como é que tá essa semana? Quando que eu vou fazer a minha refeição fora do plano? Então já ter isso previamente esquematizado. Essa semana, Dia dos Namorados, é na sexta-feira que eu vou comer minha refeição fora do plano. Então daqui a pouco, sábado, domingo, eu vou me organizar pra me manter o mais certinho possível ali, fazer um cardio, cumprir direitinho o consumo de proteína. Inclusive, quando comer coisas fora do plano, é interessante fazer um consumo proteico antes, pra não exagerar. Muitas pessoas acham que é o contrário, né? Eu vou ficar sem comer nada o dia todo pra depois aproveitar. Só que daí, numa dessas, acaba se perdendo, comendo muito mais do que deveria, né? Do que gostaria, e depois acaba se sentindo culpada. Então, por exemplo, vai comer pizza amanhã? Beleza. Vamos tomar um whey protein com água pra ser só proteína mesmo, uma hora antes, mais ou menos, da pizza? Ou comer um pedacinho de frango? Porque é difícil a gente bater a proteína numa refeição como pizza, que às vezes a proteína fica só espalhada ali, né? E acaba sendo pouca coisa. Então, usar essas estratégias para que no momento que tu for comer alguma coisa fora do plano alimentar, tu consiga realmente aproveitar o sabor, comer devagarzinho, prestando atenção, degustando, e não para matar aquela fome de leão. Ficar o dia todo sem comer nada para aproveitar é uma das piores estratégias. Principalmente para quem tem uma relação mais emocional com a comida, de impulso, de comer emocional, porque tende a ser um gatilho para excessos, pra gente comer mais do que deveria. Estratégia número 3, essa aqui é bem interessante. Tem uma paciente que tava comigo desde o meu primeiro programa de emagrecimento, o Método Andy, e ela sempre fala, quando a gente se encontra, né, sobre essa estratégia, que deu muito certo pra ela, que é dentro de casa ter uma caixa específica pra besteira, que daí fica guardado fora de vista pro marido dela, pro filho dela, já que eles gostam, eles não querem seguir o plano alimentar e tá tudo certo, a gente não tem como querer pelo outro, como eu já falei, né, em outros momentos. Mas daí o chocolate, a bolacha não ficam disponíveis em cima das bancadas pra ela ver toda hora. Não, ficam dentro dessa caixinha da besteira, que fica guardada dentro do armário escondidinha. E no armário também, num outro oposto da cozinha, ela tem as coisinhas dela. Então, sementinha de linhaça, de chia, granola, aveia, em um outro local, que é onde ela acessa, né, com mais frequência. Então, a gente limpar o ambiente é uma estratégia bem interessante, dá pra ser feita combinações aí com o parceiro, tuas coisinhas aqui, eu tô botando nessa caixinha e agora vai ficar aqui nesse canto, tá? Porque eu não gosto de ficar vendo toda hora, não faz bem pra minha saúde quando eu como. E eu decidi que eu quero mudar e eu gostaria da tua ajuda de manter as tuas coisas aqui nessa caixinha. Combinações também são bem importantes, né? Então, combinar previamente com esse parceiro que tá entrando, né? Que tu tá entrando no processo de reeducação alimentar, que tu quer melhorar a tua alimentação e que para isso vai ter algumas mudanças que vai ter que serem aplicadas ali na rotina, no dia a dia. E uma delas é essa organização do ambiente, tirar a bomboniere de sala, a bala disponível em um local que tu passa toda hora, pra gente realmente facilitar. O processo de emagrecimento, né, ele é um processo complexo, então tudo que a gente puder facilitar para ajudar nesse processo que é tão complexo, o ideal é que a gente aplique. Nossa estratégia número 4, justificar menos. E nunca, 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 jamais eu quero ver ninguém usando essa palavra, essa frase, que é o não posso. Como assim não posso? É óbvio que tu pode.
Se tu quiser, né, ver essa aula aqui e ligar pro iFood, ou sei lá, ligar pro iFood é bom, né, das antigas. Entrar no iFood e pedir 3 pizzas gigantes, acredito, né, normalmente quem dentro da nossa bolha, a gente tem, né, condições financeiras normalmente para pedir uma pizza quando a gente quiser. A gente tem condições financeiras, felizmente, né, de fazer um pacote inteiro de macarrão e comer com carne moída no final da noite. Nosso problema dentro da nossa bolha, e eu entendo que é uma bolha, que não é no Brasil inteiro que é assim, é justamente ao contrário, a gente controlar para não comer demais, né? E não ter pouco acesso à comida, que é uma outra realidade. Então, na real, tu pode. Quem não pode é quem, né, realmente não tem acesso à comida, que não tem condições financeiras. Eu não tô colocando a faca no pescoço de ninguém dizendo que tu não pode. Então, na verdade, a gente pode exagerar, a gente pode comer muito, a gente tem comida e condições financeiras para fazer isso, mas a gente não quer, porque a gente quer priorizar a nossa saúde, a gente quer priorizar o nosso processo de emagrecimento, a gente quer se sentir bem com o nosso corpo. Então não usa essa frase eu não posso, porque tu traz uma culpa, uma sensação de vítima, assim, sabe? Te coloca numa função de vítima que tu não é. A gente precisa trazer essa questão do poder. Eu posso, eu tenho o poder de escolha e eu escolho não exagerar. Eu escolho comer dentro do meu plano alimentar. Então já tira do teu vocabulário de vez essa ideia do eu não posso. E justifica menos, não precisa ficar falando pro marido, ai não, eu não tô de dieta, hoje não dá, ai hoje XYZ, não quero, hoje eu não quero, já tô satisfeita, hoje não tô afim, não obrigada, né? E quando não for um parceiro, né, um conhecido, quando for alguém de fora da família, a gente pode testar aquela estratégia do disco arranhado, né? Que é o não obrigada. Então a pessoa ofereceu pra ti, não vai tomar uma bebidinha aqui, uma cerveja? Não, obrigada. Não, mas tem certeza que tu não quer? Não, obrigada. Não, mas tem certeza mesmo? Tá todo mundo tomando, aproveita só. Não, obrigada. E tu vai repetir o não obrigada sem justificar nada, quantas vezes for necessário. Porque a gente não precisa dar justificativa para quem não tá no nosso núcleo familiar. O marido ali até pode saber que tá em processo de emagrecimento e tudo mais, mas quem tá fora não precisa nem saber que tá em processo de reeducação alimentar. Então testa essa estratégia aí do não obrigada, do disco arranhado, sem precisar justificar, não fala nada. Pro marido dele vai falar, já tô satisfeita, não tô afim, hoje não. Mas para quem é de fora da família, não precisa ter justificativa. É não obrigada, pronto, acabou. Então são aí 4 estratégias pra gente estar testando nos próximos dias. Primeiro, fazer aquela pausa antes. Antes de dizer sim, antes de falar eu quero. Então pensa, eu realmente quero ou eu tô só cedendo ali a uma pressão, a um impulso. Estratégia número 2, tem um plano. Então já tem que ter previamente planejado. Quando que eu vou comer fora do plano essa semana? Faz sentido hoje eu comer isso aqui fora, né? E siga o plano, obviamente, né? Estratégia número 3, limpe o ambiente. Então ter aquela caixa separada para deixar ali os alimentos do marido, ou ter uma parte do armário com os teus alimentos para não acessar toda hora ali os alimentos que não devem fazer parte do teu processo de reeducação alimentar. Nossa estratégia número 4, justificar menos e nunca, jamais, em nenhum momento, usar a frase não posso. Então essas são algumas estratégias pra gente estar testando aí ao longo dos dias. Lembrando, né, da nossa tarefa, que é listar aí uma situação difícil e responder essa palavra. Uma situação difícil pra mim é quando... Quando meu marido me oferece pizza, quando meu marido me oferece um doce, quando meu marido traz um doce da padaria, quando meu marido XYZ. E daí, o que tu vai fazer com isso? Uma atitude que eu vou testar essa semana é... eu vou pegar esse doce e eu vou guardar. Eu vou pegar esse doce e eu vou dar pro meu filho. Eu vou dizer que hoje eu não quero pizza. Eu vou dizer que hoje eu tô satisfeita. Eu vou dizer que eu tô cuidando da minha saúde. Eu vou pedir ajuda pra ele. Vou olhar seriamente e dizer, olha só, eu preciso da tua ajuda. Tenta, né, não me oferecer tanto. Eu não vou te forçar a mudar, mas eu gostaria de mudar, tô fazendo isso por mim, isso é importante pra mim. E uma pessoa que nos ama, se a gente fala pra ela, se a gente comunica isso pra ela, que é importante pra nós, o mínimo que a gente espera é que ela respeite.
e apoie minimamente. Não entrar junto contigo, não é isso que a gente vai estar exigindo desse parceiro, mas um respeito, sim, né? E um apoio. É isso que a gente quer. Não precisa necessariamente entrar junto no processo contigo. Então, o desafio é escolher uma situação que tu normalmente excede, que tu tem dificuldade, e praticar essa resposta diferente. Pra gente tentar ir desenvolvendo isso e pra ficar cada vez mais fácil aí, né? Essa evolução no processo de emagrecimento, mesmo às vezes com um parceiro que não tá disposto a pegar junto. Acho que são essas estratégias para testar, são baseadas aí, né, em técnicas da TCC, terapia cognitivo-comportamental e estratégias de comportamento alimentar. Desejo a todos um ótimo Dia dos Namorados amanhã. Então, amanhã é dia de comemorar, ou não também, né? Cada um sabe de si. Mas pensando a longo prazo, lembrem aí que a gente tá buscando um equilíbrio entre o que a gente quer e esse relacionamento para que, né, tanto um quanto o outro sejam saudáveis e tenham vida longa. Certo? Boa noite pessoal. Muito obrigada pela companhia. A Márcia se cuida. Precisando de mim? Só chamar.